Imagine um bebê órfão, abandonado pela morte do pai antes mesmo de nascer, e que mal teve tempo de conhecer a mãe antes de vê-la partir para sempre. Sem lar, sem nome, entre os grandes de sua cidade, Maomé parecia fadado a desaparecer no pó do deserto. Mas contra todas as probabilidades, esse menino, ignorado pelo mundo, foi escolhido para mudar o destino da humanidade. O que muitos conhecem sobre ele é apenas a superfície: vitórias, orações, peregrinações. Mas a verdadeira história está escondida. A jornada silenciosa de um órfão, moldado pela dor, guiado pela fé e rejeitado pelos livros sagrados mais antigos. Por que Maomé, o homem que transformou toda uma civilização, não é citado na Bíblia como os profetas que o precederam? Que forças ocultas silenciaram seu nome das páginas que narraram a história da fé? E mais importante, o que o próprio Deus revelou a ele no final de sua missão. Hoje, vamos desvendar a história nunca contada de Maomé, o profeta excluído. Da Bíblia, vamos acompanhar sua jornada desde o abandono no deserto até o dia em que ele foi chamado a recitar palavras que mudariam o curso da humanidade. E no ápice dessa caminhada, revelaremos o segredo que poucos ousam encarar e que pode mudar para sempre o modo como você enxerga a história da fé. Fique conosco. O maior mistério da história está prestes a ser revelado. Junte-se a nós enquanto exploramos como Maomé, o órfão do deserto, se tornou um símbolo de fé, coragem e transformação em meio aos maiores desafios espirituais da história. Meca, 570 d.C., uma cidade fervilhante de comércio, idolatria e disputa entre tribos. O sol castigava sem piedade as dunas douradas da Península Arábica. Em meio à secura do deserto, Meca surgia como um oásis de mercadores e viajantes, mas também como um centro de adoração a deuses de pedra. Era uma cidade onde a vida se misturava ao pó e a fé verdadeira parecia enterrada sob o peso de 1000 superstições. Nessa terra árida e dividida, nasceu um menino que mudaria o destino de sua geração. Maomé veio ao mundo sem ter o calor de seu pai para recebê-lo. Abdala, seu pai, morreu antes mesmo de vê-lo nascer, deixando sua jovem mãe, Amina, envolta em dor e incerteza. Desde o primeiro choro, Maomé era um órfão do destino, marcado pela ausência e pela solidão. Amina, com seus olhos tristes e cheios de coragem, tentou proteger o filho em uma cidade que não oferecia abrigo fácil para os vulneráveis. Mas a proteção de uma mãe também tinha limites. Quando Maomé ainda era muito pequeno, o destino cruel o golpeou novamente. Amina adoeceu durante uma viagem e, em meio à poeira do caminho, fechou os olhos para sempre. Sem pai, sem mãe, Maomé foi entregue aos cuidados de seu avô, Abdul Muttalib, um dos homens mais respeitados de Meca. Abdul, já velho, enxergava no menino uma centelha especial. Segurava sua mão pequena com uma força protetora, tentando afastar as tempestades invisíveis que rondavam aquele órfão. Sob sua guarda, Maomé aprendeu a observar, a ver o que outros ignoravam. Porém, o tempo é implacável e não tarda em arrancar também aquilo que resta. Abdul Muttalib, o velho pilar que sustentava o menino, morreu quando Maomé ainda era muito jovem. Mais uma vez, ele se viu lançado ao vento da sobrevivência, entregue à guarda do tio Abu Talib, um comerciante viajante que conhecia os perigos das estradas do deserto.
Abu Talib amava Maomé como a um filho, mas a vida ao seu lado era dura. Maomé aprendeu cedo que o mundo era um lugar feito de despedidas e que o coração dos homens era mais duro do que a pedra da Caaba. Cresceu entre as vozes de mercadores gananciosos e os cânticos aos ídolos de pedra. Mas seu olhar era de quem procurava algo mais, algo que nem ele ainda sabia definir. Em uma cidade onde crianças eram moldadas pela ambição ou pelo medo, Maomé crescia em silêncio, carregando no peito um vazio que as caravanas, as moedas e as festas tribais não conseguiam preencher. Havia um fogo calado em seus olhos, uma inquietação que parecia sussurrar: "Você não foi feito para ser apenas mais um." A história de sua família era um eco de perdas e renúncias. Um pai ausente, uma mãe sepultada longe de casa, um avô perdido para a velhice, um tio que lutava contra a miséria para sustentá-lo. Era como se cada laço que deveria sustentá-lo fosse arrancado à força, deixando apenas o vento frio do deserto para embalar seus sonhos de menino. Assim nascia Maomé. Entre os escombros de uma linhagem marcada pela dor, nas sombras de uma cidade que adorava pedras e esquecia de olhar para o céu. Não havia grandes promessas gravadas nos registros dos homens para ele, mas sobre seu berço vazio pairava um sussurro silencioso, uma promessa oculta que nem o deserto poderia calar. A história nunca contada de Maomé, o profeta excluído da Bíblia, começava aqui. Não como um conto de glória imediata, mas como uma jornada onde a solidão seria a sua primeira e mais fiel companheira. Mas a solidão que envolvia seu berço era apenas o prenúncio de uma longa jornada de provações. As ruas de Meca fervilhavam sob o calor implacável. Tecidos coloridos balançavam nos mercados, perfumes exalavam das tendas e as moedas tilintavam como sinos de adoração ao poder e ao ouro. Para muitos, Meca era o centro do mundo. Para um menino órfão, porém, era apenas um campo de batalhas invisíveis, onde cada sorriso poderia esconder uma rejeição. Maomé, ainda pequeno, caminhava entre as barracas com olhos atentos. Não era a exuberância do comércio que o impressionava, mas a solidão silenciosa que parecia sussurrar por trás de cada rosto apressado. Ele era uma sombra, movendo-se entre as cores, carregando nos ombros uma perda que poucos podiam entender. Depois da morte de Amina, sua mãe, o mundo parecia ter encolhido. Cada passo soava vazio, cada pôr do sol trazia uma nova sensação de abandono. Sob a guarda do avô Abdul Muttalib, Maomé encontrou algum alívio. O velho líder, embora já cansado pelos anos, via no menino órfão algo que nem ele sabia explicar. Era como se o olhar do garoto carregasse perguntas que nem os anciãos ousavam fazer. Abdul Muttalib segurava a mão de Maomé com firmeza. Levava-o ao redor da Caaba, mostrava-lhe as tradições dos antepassados, contava histórias de reis e profetas esquecidos nas areias do tempo. Mas mesmo nos momentos de maior ternura, Maomé sentia que algo lhe faltava, como se o calor que buscava não pudesse ser encontrado sob tendas ou atrás de muros dourados. O avô, consciente da fragilidade do próprio corpo, tentava transmitir ao menino os últimos vestígios de uma sabedoria quase perdida. À noite, sob o manto estrelado do deserto, falava-lhe sobre a responsabilidade de ouvir o chamado da alma, sobre a necessidade de manter o coração firme, mesmo quando todos os
e ventos soprassem contra. Há algo maior do que nós, Maomé, murmurava Abdul com a voz rouca. Algo que nem a areia pode apagar, nem o tempo pode sepultar. Essas palavras ficavam gravadas como fogo na memória do menino. Mas o deserto é impiedoso para os frágeis. Quando Maomé ainda mal compreendia o mundo, perdeu mais uma vez aquele que lhe dava abrigo. Abdul-Muttalib foi tomado pela morte como o último feixe de luz que se apaga na tempestade. Maomé assistiu ao sepultamento com olhos secos. Não porque não sentisse, mas porque a dor já era uma velha conhecida, cansada até mesmo de chorar. Agora era a vez de Abu-Talib, seu tio, acolhê-lo. Um homem de espírito firme, mas de posses modestas, que vivia cruzando o deserto para negociar especiarias, peles e perfumes. Abu-Talib não tinha riquezas para oferecer, mas deu a Maomé algo ainda mais raro: dignidade. Sob seus cuidados, o menino não era tratado como fardo, mas como parte da família. As viagens pelo deserto se tornaram parte da vida do jovem Maomé. A areia castigava seus pés, o sol queimava sua pele, mas seus olhos continuavam atentos, observando a dureza dos mercadores, a falsidade dos homens, a futilidade daqueles que corriam atrás do brilho passageiro. E entre cada negociação, cada silêncio da noite, algo dentro dele crescia. Uma sede profunda, não por riquezas, mas por um sentido maior. Muitas noites, Maomé se deitava sob o céu aberto, fitando as estrelas. Perguntava-se, em silêncio, se havia algo além da poeira e da ganância. Se havia uma verdade enterrada debaixo das 1000 vozes confusas de Meca. Ele sentia que sua vida não seria como a dos outros. Havia uma inquietação que o chamava, embora ainda distante, como o eco de um trovão muito além do horizonte. A infância de Maomé não foi feita de brincadeiras ou de carinhos fáceis. Foi moldada pela perda, pela rejeição, pela necessidade de sobreviver entre aqueles que pouco ou nada ofereciam aos fracos. Cada golpe do destino, cada luto, cada ausência, cavava um buraco mais fundo em seu coração. E no vazio desse buraco brotava uma força silenciosa, inquebrantável. Enquanto outros garotos buscavam fama em seus clãs, Maomé buscava sentido no invisível. Enquanto outros erguiam tendas de vaidade, ele firmava os pés no chão seco da realidade, sabendo que não poderia contar com promessas humanas. A cada perda nascia nele não apenas uma ferida, mas também uma nova preparação, como se a vida o estivesse treinando para suportar pesos que poucos suportariam. Abu-Talib, ainda que simples, ensinou-lhe o valor da palavra dada, a honra, acima do lucro, o respeito aos humildes, virtudes que se tornariam a base de tudo o que Maomé pregaria anos mais tarde. Mas, naquele momento, o menino ainda carregava mais perguntas do que respostas. E o silêncio do deserto parecia ter todas as respostas escondidas. O tempo passava, como as caravanas que cruzavam a cidade, rápido, impessoal, indiferente. Maomé crescia em estatura e em espírito, observando, refletindo, questionando. Ainda não era um homem, mas também não era mais uma criança. Estava suspenso entre dois mundos, aguardando o momento em que seu próprio destino o chamaria. Cada perda que sofrera até ali não era apenas uma tragédia. Era também um chamado silencioso, profundo, irresistível. A cada nova ausência, a cada novo sepultamento, uma voz parecia sussurrar:
Você foi separado para algo maior. Resista. Mas o jovem ainda não sabia o quanto essa resistência seria testada. No entanto, ainda mais provações o aguardavam no caminho. O calor de Meca se espalhava pelas ruas como uma onda viva, fazendo o ar vibrar sobre as tendas do mercado. Era o cheiro de especiarias, couro e poeira misturados ao barulho incessante de vozes negociando. Para a maioria, aquela era a trilha sonora da riqueza. Para um menino órfão, porém, era apenas um campo de batalhas invisíveis, onde cada sorriso poderia esconder uma rejeição. Cuide dessa carga como se fosse sua própria vida, disse Abu Talib, entregando-lhe pequenos pacotes de tecidos raros. O tio, com a barba já manchada pelo tempo, olhou para o sobrinho com um misto de orgulho e preocupação. O valor de um homem está na sua palavra, Maomé. Nunca se esqueça. Eu não esquecerei, tio, respondeu o jovem com firmeza nos olhos. Desde muito novo, Maomé circulava entre os mercadores da cidade, mas não se deixava iludir pelo brilho das moedas. Observava, atento, como os homens pesavam seus lucros e suas mentiras na mesma balança. Ele via, sem falar, como o ouro corrompia até mesmo os sorrisos mais amáveis. Certa manhã, enquanto negociava um lote de tâmaras, um comerciante astuto tentou enganá-lo. Este lote é o melhor da cidade, jovem Alamin, disse o homem, esfregando as mãos gordurosas. Fechado por 20 moedas? Maomé examinou os frutos com atenção. Alguns já estavam murchos, escondidos sob os mais frescos. Se é o melhor da cidade, disse ele, erguendo os olhos para o comerciante. Então, por que o esconde sob mentiras? O mercado ficou em silêncio. Os presentes trocaram olhares. Discretos, o comerciante ruborizou, balbuciou desculpas e baixou o preço envergonhado. Abu Talib, que observava de longe, sorriu discretamente. Mais tarde, quando estavam sozinhos, ele falou: Você aprendeu rápido. A honestidade tem um preço alto em Meca. Prepare-se para pagar por ela. Maomé apenas assentiu. Ele sentia no fundo da alma que preferiria ser ferido pela verdade do que ser abraçado pela mentira. Mas o que mais inquietava Maomé não eram os enganos nos negócios. Era o que via ao redor da Caaba. Centenas de ídolos de pedra, cada qual representando um deus diferente, recebendo sacrifícios, preces e promessas. Uma noite, depois de um dia longo de trabalho, Maomé e Abu Talib sentaram-se diante de uma pequena fogueira fora das muralhas da cidade. Por que tantos deuses? Perguntou Maomé, olhando para o céu estrelado. Porque o homem teme aquilo que não entende, respondeu o tio, soprando a fumaça de sua bebida quente. E com medo, ele cria deuses que possa tocar. Maomé abaixou a cabeça, pensativo. E se houver apenas um? Murmurou. Abu Talib o olhou com surpresa, mas não respondeu. Esse tipo de pensamento era perigoso em uma cidade sustentada pela idolatria. Questionar os deuses de pedra era como cutucar um ninho de cobras. Maomé continuava seu trabalho. Com honestidade, ganhava respeito. Com respeito, ganhava contratos melhores. Mas, dentro dele, o desconforto crescia. Não era a fome de poder que o movia, não era o desejo de ser o maior comerciante da cidade. Havia algo mais, uma sede que os negócios jamais poderiam saciar. Em uma tarde particularmente abafada, após mais uma negociação difícil, Maomé desabafou com seu tio. Tio, vejo homens que oram, sacrificam, jejuam,
mas continuam vazios. Como pode ser? Os deuses que veneram não respondem. O silêncio é tudo o que recebem. Abu Talib, pensativo, respondeu com a voz pesada: talvez o silêncio seja a resposta que merecemos. Mas Maomé não se conformava com isso. Em seu íntimo, sabia: se havia um Criador verdadeiro, ele não poderia ser encontrado entre pedras esculpidas e promessas vazias. Muitas vezes à noite ele caminhava sozinho até as colinas ao redor de Meca. Deitava-se na areia fria, olhando para o céu vasto e mudo. Ó Criador, se tu existes, murmurava Maomé, guia-me para ti. Não me deixes perdido entre mentiras. Essas orações silenciosas, sem testemunhas humanas, eram como sementes lançadas no solo invisível da eternidade. Enquanto os comerciantes celebravam suas vitórias em banquetes, Maomé buscava a vitória que não se media em tesouros. Enquanto as tribos erigiam estátuas e altares, Maomé, sozinho, construía dentro de si um altar secreto, um altar de perguntas e de esperança. Abu Talib, ao ver a seriedade crescente no rosto do sobrinho, sentiu uma inquietação no peito. Em uma noite silenciosa, puxou o jovem para junto de si e disse: você não foi feito para ser como os outros, Maomé. Eu vejo isso, mas cuidado. Às vezes, aqueles que carregam uma chama diferente são os primeiros a serem lançados às pedras. Maomé olhou para o fogo e respondeu: então que eu queime com essa chama, tio. Melhor ser consumido pela verdade do que viver acorrentado à mentira. Abu Talib apenas baixou a cabeça, sem palavras. Sabia que o sobrinho estava sendo chamado para algo que ultrapassava sua compreensão. Algo que ele não poderia proteger. Deserto, silencioso e infinito. Parecia ouvir aquelas conversas secretas e, em resposta, guardava seus segredos mais profundos. Mas seria nas noites mais silenciosas que o destino de Maomé começaria a se revelar. Antes de continuar, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe seu like neste vídeo para nos abençoar e nos ajudar a continuar divulgando essas histórias ocultas da fé. Agora seguimos com a vida de Maomé, o profeta que o mundo quase esqueceu. Meca brilhava sob o sol inclemente, seus mercados fervilhando de vozes, ouro e especiarias. As tendas coloridas se estendiam como mares de seda, e o cheiro de incenso e suor pairava no ar. Entre essa multidão, Maomé caminhava em silêncio, carregando nas mãos a honestidade que poucos conseguiam sustentar em um mundo movido pela cobiça. Ouvi dizer que és diferente, disse uma voz firme, quebrando seu caminho. Diante dele estava Khadija, uma mulher respeitada, rica e de espírito aguçado. Seus olhos, experientes, vasculhavam Maomé em busca de algo mais do que um negociante. Buscavam caráter. Dão-me a honra de servir a sua caravana? Respondeu Maomé, abaixando a cabeça em respeito. Não busco apenas alguém que transporte mercadorias, replicou ela com um leve sorriso. Busco alguém que transporte confiança. Assim começou a relação entre Maomé e Khadija. Ele, jovem e íntegro. Ela, madura e sábia. Os negócios prosperaram sob as mãos de Maomé, mas algo ainda mais precioso crescia entre eles: respeito e admiração. Após meses de trabalho conjunto, Khadija, desafiando convenções, propôs casamento. Não encontrei entre os homens de Meca alguém com a alma tão limpa quanto a tua, Maomé, disse ela numa noite sob o brilho prateado da lua.
E eu não busco riqueza, Khadija, respondeu ele com a voz sincera. Busco um lar onde o coração possa descansar. Casaram-se e a união trouxe a Maomé estabilidade, conforto e afeto como ele jamais conhecera. Pela primeira vez, o órfão encontrava um lar verdadeiro. Abu Talib, já envelhecido, assistia em silêncio, orgulhoso. Você construiu algo mais valioso do que tendas e caravanas, disse o tio. Construiu respeito. Maomé sorriu em resposta, mas por dentro a inquietação começava a crescer como uma chama que não podia ser sufocada pelo conforto. Ele amava Khadija, respeitava a paz que ela lhe oferecia, apreciava o sucesso que conquistara com trabalho honesto. Mas mesmo em meio à abundância, sentia-se como um viajante perdido em meio ao deserto. A sede não passava. Por que meu coração ainda clama, mesmo estando cercado de tudo o que pedi a Deus? Perguntava a si mesmo, deitado ao lado de Khadija nas noites silenciosas. Ela percebia a inquietação no olhar dele. O que te atormenta, meu amado? Perguntou certa noite, tocando-lhe o rosto com ternura. Não sei, murmurou Maomé, virando-se para o céu estrelado. É como se algo maior me chamasse e ainda estivesse longe demais para que eu entendesse. As palavras de Khadija foram suaves como o vento noturno. Então busque. Seja onde for, seja como for, eu estarei contigo. Mas a busca não era fácil. Os altares da cidade continuavam a se erguer para deuses silenciosos, enquanto o coração de Maomé clamava por algo verdadeiro, invisível e eterno. Ele caminhava pelos corredores da Caaba, observando com olhos tristes os homens depositarem suas esperanças em pedras mudas. Como podem as mãos que esculpiram essas imagens também acreditar que elas governam o céu? Questionava-se em silêncio. Cada ritual vazio, cada sacrifício cego, era como uma brasa jogada em sua alma já em combustão. Certo dia, ao voltar de uma reunião no mercado, Maomé desabafou com Khadija. A cidade adora a aparência da fé, mas não conhece a essência dela. Tudo o que vejo são homens dobrando os joelhos para o que eles mesmos criaram. Khadija apenas o abraçou. Em seu silêncio havia mais compreensão do que 1000 palavras. A inquietação tornava-se insuportável. Às vezes, Maomé acordava à noite com o coração acelerado, como se tivesse ouvido seu nome ser chamado no vento. Ó Criador, onde estás? Sussurrava para o céu escuro. Mostra-me o caminho, ou o deserto da minha alma me consumirá. Cidade, com suas riquezas e seus altares, já não lhe oferecia paz. Nem o amor, nem o sucesso, nem a estabilidade conseguiam silenciar o chamado que ardia dentro dele. E essa sede logo o empurraria para além dos limites de sua cidade. As ruas de Meca dormiam sob a penumbra da noite, mas Maomé estava desperto. Algo dentro dele o empurrava para longe, para além dos muros conhecidos, para onde a cidade não pudesse ouvir suas perguntas silenciosas. Era como se o próprio deserto o chamasse para um encontro marcado antes da criação do mundo. Durante dias, ele se afastara das barracas, das moedas e dos rostos familiares. Buscou refúgio nas encostas do Monte Hira, uma rocha solitária que parecia sussurrar promessas ao vento. Ali, no alto das montanhas, entre pedras frias e o silêncio absoluto, Maomé procurava respostas que nem sabia formular. Ó Criador, murmurava com os olhos voltados para o céu enegrecido, eu sei que existes, mas onde estás? As noites no Monte Hira eram diferentes.
Não havia o cheiro das especiarias, nem o tilintar das moedas, só o sussurro do vento e o pulsar de seu próprio coração ecoavam entre as pedras. No silêncio, ele se despia das ilusões de Meca. No silêncio, ele se tornava pequeno diante da vastidão do invisível. Khadija, compreensiva, não o detinha. Quando Maomé partia em busca de solidão, ela apenas dizia: vai, meu amado, encontra o que teu espírito busca. Estarei esperando por ti. Numa noite em que o silêncio parecia mais denso que o próprio ar, Maomé, ajoelhado entre as pedras, sentiu uma presença diferente. Não era o vento, não era a escuridão, era algo ou alguém. Um estremecimento percorreu sua espinha, fazendo seus pelos se eriçarem. De repente, uma voz rasgou a noite como uma espada invisível. Recita! Maomé arregalou os olhos assustado. Olhou ao redor. Ninguém, só o deserto e as estrelas. Recita! A voz ordenou novamente, mais forte e mais próxima. Eu não sei recitar, exclamou Maomé, o corpo tremendo. Ele tentou fugir, mas suas pernas falharam. A presença parecia envolvê-lo como um manto invisível, preenchendo o ar, penetrando sua pele, seu sangue, seu ser. Recita, ordenou a voz pela terceira vez. E então, sem entender como, Maomé sentiu palavras brotarem em sua mente, palavras que pareciam não ser suas, mas que fluíam de seu coração como um rio incontenível. Recita em nome do teu Senhor que criou. Criou o homem de um coágulo. Recita, e teu Senhor é o mais generoso. As palavras vibravam dentro dele, sacudindo cada fibra de seu ser. Era como se o próprio universo tivesse falado e sua alma, tão pequena, tivesse finalmente encontrado o que buscava. Maomé caiu de joelhos, as lágrimas misturando-se à poeira do chão. Seu peito arfava, como se tivesse corrido 1000 léguas. A presença recuou, mas deixou nele uma marca que jamais se apagaria. Trêmulo, ele se levantou e desceu apressado o Monte Hira, tropeçando entre pedras e sombras, como um homem que tivesse visto o impossível. Ao chegar em casa, Khadija correu ao seu encontro. Maomé, o que aconteceu? Estás pálido como a morte. Ele caiu em seus braços, a voz entrecortada. Algo extraordinário me visitou, Khadija. Fui ordenado a recitar, e as palavras, elas fluíram de mim, como se viessem de um oceano que eu nunca conhecera. Khadija, com o coração acelerado, abraçou-o com força. Não temas, sussurrou ela com a voz embargada. O Deus verdadeiro jamais te faria mal. Tu és honesto, fiel, justo. Seja o que for, é para um propósito maior. Naquela noite, Maomé repousou nos braços de Khadija, mas o sono não veio. A voz que ouvira no monte ainda ecoava em seus pensamentos, como um trovão distante, eterno. Recita, recita. E pela primeira vez, Maomé soube que sua vida não lhe pertencia mais. Ele fora chamado para algo que nem mesmo a paz de Khadija, nem a proteção de Abu Talib poderiam preservar. Nos dias seguintes, a lembrança da noite no Monte Hira o consumia. Cada palavra recitada queimava em seu peito como fogo sagrado. Maomé compreendia que carregava agora um fardo invisível e que esse fardo não seria leve. Khadija, disse ele certa manhã, com os olhos brilhando de um fervor novo. Eu recebi uma mensagem, mas como os homens aceitarão aquilo, que nem sabem que perderam? Ela tocou sua face e respondeu: Tu foste escolhido, Maomé, e a verdade sempre encontra o seu caminho.
ainda que precise abrir trilhas no coração dos homens. Maomé sentia o peso da missão antes mesmo de compreender sua totalidade. Sabia que o que recebera não era para ser guardado em silêncio, mas também sabia que trazer uma nova verdade para uma cidade tão velha em suas tradições seria como plantar sementes em solo endurecido pelo tempo. Na solidão das madrugadas, orava: Senhor, dá-me forças para não recuar. Dá-me coragem para carregar o que colocaste em minhas mãos. E a resposta vinha não em palavras audíveis, mas em uma paz sólida que enchia seu espírito de certeza. Ainda assim, o maior desafio estava apenas começando, porque aquele que fora chamado a recitar agora precisaria falar, e quem ouviria sua voz traria consigo não apenas aceitação, mas também ódio, traição e guerra. O encontro no Monte Hira mudara Maomé para sempre. Mas quem receberia essa mensagem seria apenas o início do verdadeiro conflito. O sol de Meca brilhava com força cruel, mas era um calor diferente que começava a incendiar os corações. Pela primeira vez em séculos, uma voz solitária ousava romper o consenso de pedra e ouro que governava a cidade. E essa voz pertencia a Maomé. Depois das revelações do Monte Hira, ele sabia que não poderia mais se esconder. O chamado para recitar não era apenas para si. Era um chamado para todo aquele que ainda ousasse ouvir o vento verdadeiro e não o sopro vazio dos ídolos mudos. Alá é um só. Não existe outro além dele, proclamou Maomé em uma manhã no centro fervilhante do mercado. O choque caiu como uma tempestade sobre os presentes. Alguns riram, outros franziram a testa. Alguns apenas o olharam com desprezo. As palavras eram simples, mas seu impacto era como uma pedra atirada contra um lago adormecido. Abu Talib, atento, puxou Maomé de lado. Estás certo, sobrinho, mas estás pronto para o que virá? Não posso mais me calar, tio, respondeu Maomé, com uma firmeza que nem ele sabia que possuía. O que recebi não é um tesouro para ser enterrado. A princípio, poucos o seguiram. Sua fiel esposa Khadija foi a primeira a acreditar. Depois, seu jovem primo Ali e o amigo leal Abu Bakr formaram o primeiro círculo de fé, pequeno como uma chama tímida em meio a um vendaval. No entanto, Meca não era uma cidade de inocentes. Era uma cidade acostumada a proteger seus deuses e seus interesses como se fossem o mesmo. Logo, os rumores se espalharam como fogo em capim seco. Maomé enlouqueceu, gritavam alguns nas esquinas. Ele quer destruir nossos deuses. Acusavam outros nos corredores da Caaba. Os líderes das tribos, guardiões da antiga ordem, reuniram-se em segredo. O tom das conversas era grave. Se permitirmos que continue, perderemos o controle sobre as peregrinações, disse um dos anciãos. As caravanas evitarão Meca, advertiu outro. E se ele for apenas ignorado? Sugeriu um terceiro. Ignorar o fogo não impede queimar a casa, retrucou um mais velho. Foi então que decidiram agir. No dia seguinte, enquanto Maomé falava para uma pequena multidão na entrada de um dos portões da cidade, surgiu a primeira resistência aberta. Cala-te, Maomé! Gritou um dos líderes tribais. Não insultes os deuses de nossos pais. Eu não insulto, respondeu Maomé de pé, sem medo. Eu os revelo como aquilo que são. Pedras surdas, mudas, incapazes de beneficiar ou prejudicar. A multidão murmurou em choque. Alguns homens avançaram contra ele, mas Abu Talib interveio,
colocando-se entre Maomé e os agressores. Se quiserem feri-lo, disse ele com voz grave, terão que passar por mim primeiro. O respeito pelo velho guerreiro conteve os punhos. Por enquanto, mas a semente do ódio já estava lançada. Naquela noite, reunido com seus poucos seguidores, Maomé falou com o coração pesado. Eles resistirão, zombarão, nos perseguirão, mas Alá é maior do que o medo. E nós somos chamados para algo que nem eles nem seus deuses podem impedir. Abu Bakr, com os olhos brilhando de fervor, respondeu: Estamos contigo, Maomé, até o fim. Ali, ainda jovem, apertou o punho. A verdade é mais preciosa do que a vida. Maomé olhou para seus companheiros e viu neles não apenas coragem, mas destino. Sabia que o caminho seria longo e ensanguentado, mas também sabia que cada palavra lançada ao vento tinha poder, mesmo quando parecia perdida no deserto. As pregações continuaram, cada vez mais ousadas. Maomé falava nas feiras, nas praças, junto às tendas. Falava da unicidade de Deus, da justiça, da misericórdia. Falava da vida além desta vida, e suas palavras eram como lanças invisíveis atingindo corações adormecidos. Alguns ouviam em silêncio, outros zombavam abertamente. És apenas um homem contra toda Meca, Maomé, deszombou um mercador. Sou apenas um homem, respondeu ele com serenidade, mas com Alá sou uma nação. As ameaças logo se tornaram ações. Os seguidores mais pobres foram os primeiros a sofrer. Espancados nas ruas, privados de seus negócios, afastados de suas famílias. Bilal, um escravo convertido à nova fé, foi arrastado pelas ruas e chicoteado sob o sol, enquanto seus algozes riam. Renega teu Deus, Bilal, gritavam. Mas Bilal, com o corpo em carne viva, só repetia, um só, um só. Maomé via isso e sentia o peso aumentar em seu peito. Cada chicotada, cada insulto, cada lágrima era como um prego cravado em sua própria carne. Na calada da noite, ajoelhado nas areias do deserto, ele clamava, Senhor, fortalece-nos, não nos abandones. O deserto respondia apenas com o frio e o silêncio, mas em seu coração, Maomé sabia. A resposta já havia sido dada no Monte Hira. Agora era o tempo da resistência. Enquanto o povo de Meca levantava suas vozes contra ele, Maomé se tornava pouco a pouco o inimigo mais temido da cidade. E logo o jovem pregador se tornaria o inimigo mais temido da cidade. O vento cortante do deserto parecia carregar consigo a tensão que pairava sobre Meca. Nas ruelas, nos mercados e até nos corredores da Caaba, o nome de Maomé era sussurrado como uma ameaça, como um incêndio silencioso que ninguém sabia como apagar. As autoridades tribais, incapazes de calá-lo pelas palavras, decidiram atacar suas raízes. A honra, o sustento e a segurança dos que o seguiam. Se não podemos destruir a fé dele, destruiremos a vida dele, disse um dos líderes, em uma reunião secreta. E assim começou o cerco invisível. O comércio com os seguidores de Maomé foi boicotado. Famílias inteiras eram ameaçadas se mantivessem qualquer laço com os novos crentes. Amigos de infância viravam rostos fechados. Irmãos renegavam irmãos. Não venderei nada a ti, renegado, gritou um mercador ao ver Abu Bakr aproximar-se de sua barraca. Nós éramos amigos, respondeu Abu Bakr tentando conter a amargura. Foste amigo até virar um traidor dos deuses, retrucou o homem cuspindo ao chão.
A cidade, antes movimentada pela diversidade de tribos e culturas, agora parecia unida em um só propósito: esmagar a semente que Maomé havia plantado. Bilal, o escravo fiel, era arrastado novamente pelas ruas. Seus algozes empilhavam pedras sobre seu peito sob o sol escaldante, exigindo que renegasse sua fé. "Renega! Renega!" gritavam suas vozes cheias de ódio. Um só, sussurrava Bilal, os olhos fechados, como se sua alma já tivesse sido transportada para outro lugar. Aos poucos, as casas dos primeiros seguidores tornaram-se prisões. Nenhum alimento era vendido a eles, nenhuma água era oferecida, nenhum gesto de compaixão era permitido. Maomé, angustiado, observava seus irmãos na fé sofrendo. "Senhor", clamava nas madrugadas, ajoelhado sobre a areia fria, "dá-nos força, dá-nos paciência, não nos deixe sós." Mas o deserto respondia apenas com o silêncio. E o silêncio, naquela época, era mais cortante que qualquer espada. Khadija, com sua riqueza, tentou comprar provisões para os necessitados, mas os preços eram inflacionados de propósito. Cada gesto de ajuda era sabotado, cada tentativa de socorro esmagada. "Eles querem nos ver morrer", disse Abu Bakr com os lábios ressecados depois de uma reunião secreta. "E se tivermos que morrer, morreremos em pé", respondeu Maomé, a voz calma como a areia que resiste ao vento. Mesmo sob tamanha pressão, o número de seguidores crescia, embora lentamente. Homens e mulheres, movidos pela fome de uma verdade maior, arriscavam tudo para ouvir as palavras de Maomé nas sombras da noite. "Alá é único", proclamava ele aos poucos reunidos. "Não tem filhos, não tem comparações. E todos que crerem nele serão libertos, mesmo que o corpo padeça." A resposta era um silêncio cheio de reverência. Aqueles poucos corações batiam em uníssono, sabendo que estavam pagando com sangue pela liberdade de sua fé. Os líderes de Meca, vendo que a perseguição social não bastava, autorizaram a violência física. Homens armados emboscavam os crentes nas ruas. Mulheres eram humilhadas em público. Crianças eram arrancadas de seus pais. Sumaia, uma das primeiras mulheres a abraçar a fé, foi a primeira mártir. Amarrada entre duas estacas, foi torturada diante da multidão. Quando lhe ofereceram a vida em troca da negação, ela apenas sussurrou: "Meu Senhor é Alá." E foi morta, deixando seu nome gravado não apenas na memória dos homens, mas nos céus. Maomé recebeu a notícia de sua morte com os olhos cheios de dor. Mas mesmo na tristeza, não recuou. "Cada gota de sangue será uma semente", disse ele aos que restaram. A cada ataque, a cada traição, a fé dele se tornava mais firme. Não porque o sofrimento fosse desejado, mas porque a verdade que carregavam era mais forte do que a dor. Abu Talib, ainda influente apesar de sua idade avançada, tentou proteger Maomé apelando aos chefes de tribos. "Ele não busca guerra, ele busca apenas liberdade de fé. Deixem-no." Mas eles recusaram. "Enquanto houver um só homem que creia em Alá", disseram, "não haverá paz em Meca." Assim, os seguidores de Maomé passaram a se reunir em segredo. Nas cavernas próximas, nos vales escondidos, no coração da noite. Eles cantavam baixinho os primeiros versos revelados, como quem acende pequenas velas em meio à escuridão. "Recita, ó Maomé, em nome do teu Senhor." Sussurravam, cada palavra uma declaração de resistência. O deserto, que antes fora apenas testemunha,
agora parecia guardar cada prece como uma joia preciosa, escondida dos olhos dos homens. As correntes invisíveis da rejeição apertavam o jovem movimento, mas também os uniam como nada mais poderia. Cada lágrima derramada, cada dor suportada, cada perda aceita era uma oferenda silenciosa para o Deus que não podia ser visto, mas que era mais real do que o próprio deserto que os cercava, e o preço pela fé verdadeira se tornaria mais alto a cada novo dia. O sol de Meca não perdoava. Caía sobre a cidade como um juiz implacável, queimando a pele e secando os olhos. Mas naquele tempo não era o calor que mais pesava no ar, era o ódio. O nome de Maomé agora ecoava pelas vielas e mercados como uma ameaça viva. Para uns, era o som da esperança. Para outros, era o anúncio da desordem. Os líderes das tribos, temendo perder o controle sobre seu povo e seus ídolos, endureceram a perseguição. Não bastava mais ignorar ou boicotar. Agora era preciso erradicar a fé pela força do sangue. Sumaia, a velha mulher que tinha sido uma das primeiras a proclamar Alá é um, tornou-se alvo da fúria. Capturada junto com seu marido Yasser e seu filho Amar, foi levada à praça pública como exemplo. Renega teu Deus, Sumaia, exigiu Abu Jahl, um dos mais cruéis entre os senhores de Meca. Alá é um só, respondeu ela, com a voz firme como a rocha do deserto. As chicotadas cortaram seu corpo magro, mas ela não recuou. Renega! Gritaram novamente enquanto a multidão olhava, alguns com ódio, outros com medo e alguns poucos com lágrimas contidas. Meu Senhor é Alá, repetiu ela. O golpe que se seguiu foi mortal. Sumaia caiu ao chão, o sangue se misturando. A poeira, ela se tornou a primeira mártir do Islã, a primeira flor a brotar no solo seco da perseguição. Maomé recebeu a notícia com o coração esmagado. Reuniu seus seguidores em segredo, em uma caverna escondida nas colinas próximas. Sumaia venceu, disse ele, os olhos marejados. Ela partiu para junto do Senhor antes que pudessem roubar-lhe a fé. Yasser, o velho companheiro dela, não tardou a seguir o mesmo caminho. Torturado até a morte, seu último suspiro também foi um sussurro de adoração. Alá é um. A dor varria a pequena comunidade como um vendaval, mas também a fortalecia. Cada mártir era uma semente, lançada no deserto de corações endurecidos. Amar, o jovem filho, sobreviveu, mas não sem carregar para sempre as marcas da perda e da humilhação. Quando foi libertado depois de dias de tortura, correu para Maomé e chorando desabafou. Mestre, eu cedi. Falei o que eles queriam ouvir para salvar minha vida. Maomé o acolheu em seus braços e disse: o que importa é o que guardas no teu coração, Amar. Alá vê o interior do homem. Tu és inocente diante dele. O perdão restaurou o espírito do jovem, mas deixou marcas indeléveis em sua alma. Enquanto isso, em toda Meca, os seguidores de Maomé eram caçados como animais. Quem podia, escondia sua fé. Quem não podia, pagava o preço. Reneguem a sua loucura ou pereçam. Bradavam os opressores nas praças, mas muitos preferiam morrer a renegar. Uma tarde, Abu Bakr, tentando interceder pela vida de um escravo crente, foi espancado até quase perder os sentidos. Carregado para casa, coberto de feridas, ele sorriu através da dor. Valeu a pena. Cada golpe, por amor ao único. Os olhares se voltavam para Maomé com perguntas silenciosas.
e ele, com a voz firme, ensinava. A estrada da verdade é estreita e cheia de espinhos, mas no final dela há um jardim que nunca murcha. As noites eram ainda mais sombrias. Sob o véu escuro, Maomé e seus poucos seguidores recitavam os primeiros versos revelados, com a voz embargada de emoção. Recita em nome do teu Senhor que criou o homem de um coágulo. Cada palavra era um desafio ao medo. Cada verso, uma espada invisível contra a tirania. Mas o preço era cada vez mais alto. Zaid, um jovem recém-convertido, foi emboscado em uma viela e espancado quase até a morte. Salvo por amigos secretos, passou dias entre a vida e a morte, recitando baixinho: Alá é um, Alá é um. As mães escondiam seus filhos, os homens evitavam se reunir publicamente. A cidade, antes cheia de vida, agora era um campo minado de ódio e medo. Em segredo, Maomé reuniu seus seguidores mais próximos. Virá o dia em que Alá nos dará vitória, disse ele. Mas antes disso, precisamos atravessar o vale da dor. Ninguém protestou. Cada rosto ali sabia o que significava aquele juramento silencioso. Abu Talib, enfraquecido pela idade, tentava ainda proteger o sobrinho. Mas mesmo sua influência começava a ruir diante da pressão dos chefes tribais. Não poderei proteger-te para sempre, Maomé, advertiu-lhe uma noite. Não peço proteção, tio, respondeu Maomé com serenidade. Peço apenas que me deixem falar até que Alá decida meu fim. O deserto, testemunha muda de todos os segredos, parecia guardar em suas areias o sangue daqueles que ousaram crer. Cada grão parecia carregado de dor. Cada sopro de vento parecia sussurrar nomes. Sumaia, Yasser, Zaid, o chão de Meca, antes regado apenas pelo suor do comércio e pela poeira das caravanas, agora era regado com o sangue dos que acreditavam no invisível. Mas o deserto ainda clamaria por mais lágrimas antes da libertação. A noite caiu sobre Meca como um manto de chumbo. As estrelas, que antes pareciam prometer esperança, agora vigiavam em silêncio os passos dos caçadores. Maomé sabia, a cidade que o vira nascer agora tramava sua morte. Reunidos nas sombras, os líderes das tribos finalmente haviam decidido. Amanhã, antes que o sol se levante, daremos fim a isso, decretou Abu Jahl, com ódio nos olhos. Um golpe de cada tribo. Assim, ninguém poderá ser acusado sozinho. A notícia correu como veneno pelos becos, mas antes que a lâmina descesse, Alá revelou o plano dos inimigos a Maomé. Em sua casa modesta, cercado por seus poucos fiéis, Maomé falou com voz baixa e firme. Esta noite partirei. Ali, ainda jovem, olhou para ele com olhos decididos. Que eu durma em tua cama, ó Maomé, disse. Se vierem buscar-te, me encontrarão. Que Alá te proteja, primo, respondeu Maomé, tocando sua cabeça com ternura. Enquanto Ali se deitava sob o manto de Maomé, preparado para o sacrifício, o profeta deixou a cidade sob a cobertura da escuridão. Seus pés descalços tocavam as pedras quentes da noite, e seu coração batia forte, não por medo, mas pela dor de deixar a terra onde estavam enterrados seus antepassados. Ao seu lado, Abu Bakr caminhava em silêncio, seu rosto grave. A promessa de Alá é verdadeira, sussurrou Abu Bakr, tentando encorajar o amigo. Ele é o nosso protetor, respondeu Maomé. Caminharam por trilhas ocultas, desviando-se dos olhares das emboscadas dos mercadores noturnos. Cada som no escuro parecia um aviso, cada sombra parecia esconder um inimigo.
Em determinado ponto, Abu Bakr puxou Maomé para dentro de uma pequena caverna chamada Taur. Ali, ocultos entre as pedras, passaram dias. O deserto lá fora fervia de buscas. Homens armados patrulhavam os vales, ofereciam recompensas por Maomé, prometiam ouro a quem trouxesse sua cabeça. Dentro da caverna, Maomé orava: Ó Senhor, estamos sós aqui, mas contigo somos maioria. Certa noite, enquanto Maomé descansava encostado na parede fria da caverna, Abu Bakr viu um grupo de perseguidores aproximando-se. Eles estão tão perto, Maomé, sussurrou o desespero em sua voz. Se apenas olharem para dentro, nos verão. Não temas, Abu Bakr, respondeu Maomé com calma. Que pensas tu de dois, cuja companhia é Alá? O Criador enviou sinais em favor dos dois fugitivos. Uma aranha teceu sua teia na entrada da caverna e um pombo construiu um ninho ali mesmo. Quando os perseguidores chegaram, olharam para a entrada, viram a teia intacta e o ninho intocado. Não pode estar aqui, disse um deles. Ninguém atravessaria uma teia sem rompê-la. E partiram. O alívio percorreu os corpos dos dois, homens como um sopro divino. Alguns dias depois, com o caminho relativamente seguro, Maomé e Abu Bakr retomaram a jornada. Era uma travessia árdua. O sol queimava sem piedade, a sede cortava a garganta, mas a esperança os impulsionava. À distância, a cidade de Yatrib, futura Medina, surgia como um oásis prometido. Quando finalmente chegaram às portas da cidade, foram recebidos não com espadas, mas com braços abertos. Seja bem-vindo, ó mensageiro de Alá! Gritaram homens, mulheres e crianças, enfileirados ao longo das ruas. Era uma visão que Maomé jamais esqueceria. O povo de Medina via nele não apenas um líder espiritual, mas um mediador de paz, uma esperança de reconciliação para suas tribos divididas. Mas Maomé sabia que a jornada não terminava ali. Em seu coração, sentia a dor da separação de sua terra natal, dos entes queridos deixados para trás, dos mártires que haviam regado a areia de Meca com seu sangue. Naquela primeira noite em Medina, Maomé olhou para o céu e orou: Ó Alá, guie-nos nesta nova terra. Fortalece-nos, como fortaleceste aqueles que vieram antes de nós. Medina oferecia abrigo, mas não garantia paz. Ali, novos desafios surgiriam. Novos conflitos emergiriam das areias. Novas batalhas seriam travadas não apenas com espadas, mas com corações endurecidos. Porque mudar de cidade era fácil. O difícil era mudar o espírito dos homens. Enquanto Maomé caminhava pelas ruas de Medina, com os olhares esperançosos fixos nele, sentiu o peso da responsabilidade crescer em seus ombros. Ele não era mais apenas o órfão de Meca, o mercador, honesto, o profeta perseguido. Agora era o líder de um povo, e os desertos da nova cidade trariam desafios ainda mais profundos. O sol nasceu diferente naquele dia. Sobre a cidade de Medina, os primeiros raios pareciam carregar a promessa de recomeço. Para Maomé e seus seguidores, não era apenas o nascer de mais um dia, era o nascer de uma nova vida. A jornada desde Meca deixara marcas profundas. Cada passo, cada perda, cada lágrima os havia moldado. Agora, ao chegarem naquela terra estrangeira, traziam apenas duas coisas consigo: a fé e a esperança. Medina era uma cidade dividida. Tribos rivais há gerações competiam por poder e prestígio.
A tensão era densa no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Mas com a chegada de Maomé, surgia também a possibilidade de cura. Logo nos primeiros dias, líderes locais se aproximaram. Seus olhos eram desconfiados, mas suas palavras carregavam uma centelha de esperança. Viemos ouvir-te, ó Maomé, disse Saad ibn Muad, um dos chefes respeitados. Dizem que trazes uma palavra de paz. A paz que trago, respondeu Maomé com voz serena. É aquela que começa dentro do homem e se derrama sobre seus irmãos. Reuniões foram organizadas. Homens das tribos Aus e Khazraj, velhos inimigos, sentaram-se lado a lado pela primeira vez em décadas. O calor da desconfiança era forte, mas a sede de mudança era mais forte ainda. Ali, sob a sombra das tamareiras, nasceu o Pacto de Medina. Um acordo que selava não apenas a convivência entre os muçulmanos e as tribos locais, mas também uma nova visão de sociedade, uma comunidade onde justiça, misericórdia e fé seriam os pilares. Todos protegeremos uns aos outros como irmãos, proclamou Maomé. Não haverá opressão entre nós. O forte protegerá o fraco, o rico sustentará o pobre, e cada vida terá o mesmo valor diante de Alá. As palavras ecoaram como trovões de esperança. Nunca antes aquela terra havia ouvido um chamado tão claro para a equidade. Foi estabelecido que todos, muçulmanos, judeus, pagãos, convertidos ou não, viveriam sob as mesmas leis de proteção e respeito mútuo, enquanto houvesse lealdade à nova comunidade. Quem nos trai, trairá a si mesmo, advertiu Maomé. E quem proteger, será protegido pelo Altíssimo. Os seguidores, ainda machucados pela perseguição de Meca, encontraram em Medina um solo onde a fé poderia finalmente florescer. Pela primeira vez em anos, podiam rezar em voz alta, sem medo. Podiam reunir-se sob a luz do dia, sem a ameaça das correntes. A pequena comunidade crescia a cada amanhecer. Gente pobre, escravos libertos, guerreiros honrados, todos se reuniam para ouvir Maomé ensinar os preceitos que recebia, para aprender sobre Alá, sobre misericórdia, sobre a vida eterna. Não sois superiores pelos vossos rostos ou vossas tribos, dizia ele, reunido em torno de um grupo de homens e mulheres. Sois superiores apenas pela vossa retidão diante de Deus. As palavras de Maomé moldavam corações como o vento molda as dunas do deserto. Aos poucos a cidade ganhava uma nova alma. Abu Bakr, olhando as crianças brincando livres pelas ruas, comentou: é como plantar um jardim no deserto, ó Maomé. E este jardim, Abu Bakr, respondeu o profeta com um sorriso, crescerá até cobrir toda a terra. Mas nem tudo era tranquilidade. Dentro das muralhas de Medina, havia aqueles que fingiam aceitar a nova ordem, mas que tramavam nas sombras. Abdullah ibn Ubay, um dos chefes locais que perdera influência com a chegada de Maomé, roía-se de inveja. Seu orgulho ferido não lhe permitiria apoiar plenamente o novo líder. Ele nos tomou o que era nosso, murmurava entre dentes cerrados. Um forasteiro de Meca comanda agora o que deveria ser meu. E fora de Medina, Meca não havia esquecido. Os líderes de Quraish, furiosos com a fuga de Maomé e de seus seguidores, juraram vingança. Ele constrói um novo lar, disse Abu Jahl, com voz cheia de veneno. Mas construiremos para ele um túmulo. Eles enviavam espiões, alimentavam rumores, conspiravam com tribos vizinhas. A guerra não era mais uma ameaça distante. Era uma sombra crescendo a cada dia, silenciosa, ameaçadora.
Enquanto isso, Maomé preparava seus seguidores, não para uma guerra de conquista, mas para uma guerra pela sobrevivência da fé. Alá nos deu este solo, disse ele em uma reunião com seus companheiros, mas guardá-lo exigirá coragem e paciência. Eles ergueram as mãos ao céu. Somos teus, ó Alá. Faz de nós instrumentos da tua vontade. Medina, o novo lar, vibrava com esperança, mas também tremia sob o peso dos perigos invisíveis que se aproximavam. E, no silêncio da noite, enquanto a cidade dormia e o vento soprava pelas dunas distantes, Maomé orava: Senhor, fortalece nossos corações para o que está por vir, porque a guerra espiritual estava longe de terminar. O deserto parecia guardar seu fôlego, como se soubesse que sangue logo mancharia suas areias. A tensão entre Meca e Medina havia se transformado em guerra aberta, e o nome de Maomé agora não era apenas sussurrado em ódio, era brandido como um estandarte de esperança e terror. As caravanas de Meca eram vitais para sua sobrevivência econômica. Maomé, orientado pela necessidade de proteger sua nova comunidade, decidiu interceptá-las, minando a força de seus inimigos. Eles nos expulsaram de nossa terra, disse Maomé a seus seguidores, reunidos sob o luar. E agora querem nos destruir. Defendamo-nos com fé e coragem. Não era um chamado para saque, era uma luta pela sobrevivência da fé, uma luta pela existência. Quando a notícia de que uma rica caravana estava se aproximando de Medina chegou, Maomé preparou um pequeno exército. Apenas 300 homens, muitos sem armaduras, poucos com espadas decentes. Abu Bakr aproximou-se dele na véspera do confronto. Somos poucos, ó mensageiro de Alá, mas Alá é conosco, respondeu Maomé, com os olhos brilhando. Do outro lado, em Meca, os líderes reagiram com fúria. Juntaram 1000 guerreiros, homens armados, montados em cavalos enfeitados, prontos para esmagar os rebeldes de Medina. O encontro ocorreu em um lugar chamado Badr, um vale de areia cercado de dunas ondulantes. Ao ver o tamanho do exército inimigo, alguns dos homens de Maomé estremeceram. Se formos derrotados aqui, ninguém mais falará de Alá nesta terra, murmurou um deles. Maomé, erguendo as mãos ao céu, orou com paixão. Ó Senhor, se este pequeno grupo for destruído, não haverá mais quem te adore sobre a terra. E então, ao som do trovão de passos e relinchos, a batalha começou. O choque foi brutal. Areia e sangue misturaram-se em redemoinhos de caos. Espadas tilintavam, lanças rasgavam o ar, gritos ecoavam entre as dunas. Mas algo extraordinário aconteceu. Apesar de sua inferioridade numérica, os crentes lutaram com uma força que parecia vir de outra dimensão. Era como se uma mão invisível os sustentasse. Allahu Akbar! Gritavam enquanto avançavam, seus olhos brilhando com fervor. No final do dia, contra todas as probabilidades, a vitória foi dos muçulmanos. Vários líderes de Meca caíram no campo de batalha, suas armaduras pesadas inúteis contra a Sidishuri. Leveza da fé. O triunfo em Badr foi como o nascer de um novo sol para a comunidade de Medina. Eles não eram mais apenas refugiados e perseguidos. Agora eram uma força real, respeitada e temida. Mas a alegria durou pouco. Humilhados, os líderes de Meca juraram vingança. Um ano depois, reuniram um exército ainda maior, com a determinação ardente de apagar o nome de Maomé da face da terra. O novo confronto ocorreu no Monte Uhud.
uma colina rochosa ao norte de Medina. Antes da batalha, Maomé reuniu seus homens e disse: lutem, mas obedeçam. Se virem a vitória ou a derrota, não abandonem seus postos. A batalha começou feroz. Inicialmente, os muçulmanos dominaram o campo. As forças de Meca recuavam, desorganizadas. Mas a tentação foi grande. Um grupo de arqueiros, desobedecendo às ordens de Maomé, abandonou sua posição para recolher os despojos dos inimigos em fuga. Foi o erro fatal. As forças de Meca, lideradas por Khalid ibn al-Walid, aproveitaram a brecha. Atacaram pelas costas, transformando a quase vitória em um desastre sangrento. Maomé foi ferido, seus dentes foram quebrados, seu rosto foi cortado. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente pelo campo, espalhando o pânico. O mensageiro foi morto! Gritavam alguns, largando suas armas. Mas Maomé, ensanguentado, ergueu-se entre os destroços humanos e bradou: eu estou vivo! Venham para mim! A voz do profeta, cheia de dor, mas também de coragem, reuniu seus seguidores. Formaram um círculo ao redor dele e resistiram até que a maré da batalha cessasse. O custo foi terrível. Muitos dos melhores homens de Medina jaziam, silenciosos na areia, seus olhos fixos no céu que nunca mais veriam. À noite, enquanto enterravam seus mortos, Maomé olhou para o céu e orou: Senhor, perdoa-nos nossas falhas, fortalece-nos em nossa fraqueza, e não deixes que a derrota nos afaste de ti. A batalha de Uhud foi uma ferida profunda, uma lição dolorosa de que a fé não é apenas um grito de vitória, mas uma caminhada entre espinhos. Os fiéis aprenderam que a obediência é tão vital quanto a coragem. E Maomé, com o coração pesado, compreendeu que a estrada até a verdadeira vitória seria mais longa e sangrenta do que imaginavam, porque a maior batalha ainda não tinha começado. O vento soprava forte sobre Medina, levantando nuvens de poeira que cegavam os olhos e arranhavam a pele. Mas naquele tempo, não era o vento que mais doía. Era o veneno invisível que começava a circular entre aqueles que Maomé confiava. Depois das batalhas de Badr e Uhud, a tensão dentro de Medina tornou-se ainda mais densa. Tribos que antes prometeram lealdade, agora começavam a vacilar. Sorrisos falsos, olhares esquivos, reuniões secretas. Tudo denunciava que a traição estava germinando como erva daninha entre as tamareiras da cidade. Devemos confiar neles, ó mensageiro? Perguntou Abu Bakr, após ouvir rumores preocupantes. A confiança é como o vaso de barro, respondeu Maomé, fitando o horizonte. Uma vez quebrado, mesmo que remendado, jamais será o mesmo. Entre os traidores mais notórios estava Abdullah ibn Ubay, o chefe que nunca a aceitara, de fato, a liderança de Maomé. Fingindo fidelidade em público, ele tramava alianças secretas com os inimigos da nova fé. Maomé nos trouxe apenas guerra e fome, sussurrava ele nos corredores sombreados. Antes dele, éramos livres para adorar como queríamos. Seus venenos espalhavam-se em silêncio, corroendo a confiança dentro da própria comunidade. Em determinado momento, chegaram a Maomé notícias ainda mais graves. Algumas tribos judaicas de Medina, que haviam assinado o pacto de proteção mútua, estavam negociando com Meca. Se isso for verdade, disse Omar, cerrando os punhos, não haverá outra escolha senão agir. A justiça pertence a Allah, respondeu Maomé.
Mas a proteção da comunidade é nossa responsabilidade. A traição ficou evidente durante um episódio sombrio. Um grupo de muçulmanos foi convidado por uma tribo para ensinar-lhes a nova fé. Confiando na palavra dada, partiram em missão. No entanto, caíram numa emboscada. Zaid, um dos enviados, foi capturado e levado à força diante de uma multidão sedenta de vingança. Antes de ser executado, ofereceram-lhe a vida em troca de negar sua fé. Preferiria morrer a renegar o mensageiro de Alá, declarou ele com a voz firme. E morreu, sustentando a verdade até o último fôlego. Quando a notícia chegou a Maomé, o peso da traição esmagou seu peito. Reuniu seus seguidores em oração, lágrimas silenciosas correndo por seus rostos. Estamos cercados por inimigos visíveis e invisíveis, disse ele. E cada um de nós é chamado a ser um guardião da fé, mesmo quando a faca nos toca. O pescoço. A dor da traição era diferente da dor das batalhas. Não feria apenas o corpo, dilacerava a alma, e as feridas internas custavam mais a cicatrizar. Maomé decidiu agir com sabedoria e firmeza. Visitou uma a uma as tribos que haviam sido mencionadas nos rumores. Deu-lhes a oportunidade de reafirmar seus pactos ou de se declararem inimigos abertos. Quem quiser a paz, terá a paz, declarou. Mas quem escolher a traição, colherá as suas consequências. Algumas tribos se arrependeram, outras, porém, mostraram seu verdadeiro rosto. Um momento particularmente doloroso foi a traição da tribo Banu Quraiza. No auge da guerra, enquanto Medina era ameaçada de invasão, eles romperam o pacto e conspiraram para entregar a cidade a Meca. Eles rasgaram o pergaminho que escreveram com suas próprias mãos, lamentou Sa'd ibn Mu'adh, um dos líderes de Medina. Maomé sabia que a confiança era como vidro quebrado. Com o coração pesado, mas com a responsabilidade de proteger os inocentes, ele liderou a resposta contra a traição. Após a rendição da tribo, foi realizada uma arbitragem e Sa'd ibn Mu'adh foi escolhido como juiz. A decisão foi dura, mas proporcional à magnitude da traição. Sua traição custaria a vida de todos nós, declarou Sa'd. A sentença é justa diante de Alá. Esses eventos partiram Medina em duas. De um lado, os fiéis, que choravam e rezavam. Do outro, os que secretamente desejavam a queda da nova ordem. Maomé caminhava pelas ruas, o peso da liderança estampado em cada linha de seu rosto. A cada passo, ele orava silenciosamente. Senhor, guia-nos, porque o veneno da traição é mais mortal que a lâmina do inimigo. Mesmo seus mais próximos sentiam o baque. Estás mais calado do que nunca. Ó Maomé, comentou Ali numa tarde silenciosa. Quando o vento traz a areia, filho, é preciso fechar os olhos e seguir o caminho de memória, respondeu o profeta com um sorriso triste. O veneno da traição corroía por dentro a esperança recém-plantada. Mas Maomé sabia que precisava manter viva a chama da fé, mesmo quando o vento tentasse apagá-la. Porque a coragem de Maomé seria testada de um modo como nunca antes. As areias do deserto estavam inquietas. O vento trazia presságios de mudança. Depois de anos de perseguições, traições e batalhas, Maomé sabia. A hora de retornar a Meca se aproximava. Não era um retorno movido por ódio. Não era uma marcha para vingar as feridas abertas. Era algo maior, uma marcha guiada pela compaixão. A cidade que nos expulsou,
que nos perseguiu, que derramou o sangue dos nossos irmãos. Será a mesma cidade que verá o rosto da misericórdia de Alá, disse Maomé, reunido com seus mais próximos. Abu Bakr olhou para ele com olhos pesados de lembranças. E se eles resistirem, ó mensageiro, então lutaremos, respondeu Maomé sem hesitar. Mas se renderem, mostraremos que Alá é mais generoso que a espada. O plano era meticuloso. Maomé ordenou que nenhum civil fosse tocado, que nenhum templo fosse profanado, que nenhuma casa fosse violada. A guerra seria apenas contra aqueles que levantassem armas. Deixemos claro, instruiu ele aos seus comandantes. Hoje não é dia de vaidade. É dia de humildade diante da promessa cumprida. Um exército de 10.000 homens foi reunido. Homens que outrora eram escravos, perseguidos, humilhados, agora caminhavam lado a lado com guerreiros nobres e líderes tribais convertidos à fé. O caminho até Meca foi feito em silêncio reverente. Cada passo na areia era carregado de memória, das lágrimas de Bilal, do sangue de Sumaia, das perdas em Uhud, das noites de fome e medo em Medina. Ao se aproximarem das colinas que cercavam a cidade, Maomé ordenou: acendam fogueiras por todo o vale. Deixem que eles vejam que somos muitos, mas deixem que sintam que não viemos como conquistadores. As luzes tremeluziram como um mar de estrelas na terra. Meca, ao longe, estremecia. Dentro dos muros, o pânico se espalhava. Os líderes que antes juraram esmagar Maomé, agora sussurravam, com medo. O que faremos? Perguntava um dos chefes pálido. Se ele decidir vingar-se, nenhum de nós escapará, disse outro, os olhos arregalados. Alguns planejavam fugir. Outros pensavam em resistir. Mas a maioria sentia que o destino já havia sido selado. Naquela noite, Abu Sufyan, um dos principais líderes de Meca e antigo inimigo de Maomé, foi capturado enquanto espionava o acampamento muçulmano. Trouxeram-no à presença do profeta. Que tens a dizer, ó Abu Sufyan? Perguntou Maomé, a voz calma como a areia sob a lua. Eu testemunho que não há Deus além de Alá, disse Abu Sufyan, rendendo-se não apenas pela força, mas pela verdade que agora não podia mais negar. Maomé olhou nos olhos do velho líder e declarou: quem se refugiar na casa de Abu Sufyan estará seguro. Quem se trancar em sua casa estará seguro. Quem se abrigar na Caaba estará seguro. Era o anúncio da misericórdia antes mesmo da vitória. Ao amanhecer, Maomé montou seu camelo e avançou em direção a Meca. Sua cabeça estava curvada, os olhos baixos em sinal de humildade. Não era a entrada triunfante de um rei sedento de glória. Era a marcha silenciosa de um servo de Alá cumprindo seu destino. As portas de Meca se abriram sem resistência. Homens e mulheres saíam de suas casas, espiando de trás das cortinas, assustados, prontos para o pior, mas o pior não veio. Maomé caminhou até a Caaba. Com suas próprias mãos, derrubou os ídolos que cercavam o santuário. Um por um, eles caíam enquanto ele repetia: a verdade chegou e a falsidade pereceu. As imagens dos deuses de pedra, outrora tão reverenciados, agora jaziam quebradas ao chão, impotentes. Reunindo a população no pátio da Caaba, Maomé subiu em um lugar elevado para que todos o vissem e com a voz firme declarou: ó povo de Meca, o que pensais que farei convosco? Houve um silêncio pesado. Muitos esperavam ouvir a sentença da morte. Então Maomé disse: eu vos digo o que José disse a seus irmãos. Hoje não haverá reprovação contra vós. Que Alá vos perdoe.
Ele é o mais misericordioso dos misericordiosos. Um suspiro coletivo varreu a multidão. Alguns choraram, outros caíram de joelhos. Ninguém poderia ter imaginado que depois de tanto ódio haveria tamanha misericórdia. Abu Bakr, emocionado, aproximou-se. Ó mensageiro de Alá, hoje escreveste uma nova página da história. Não fui eu, respondeu Maomé com humildade. Foi Alá e assim, sem derramamento de sangue, sem humilhações, sem vingança, Meca se entregou à nova fé. Mas no coração de Maomé havia ainda o pressentimento de que a missão não terminara ali. O silêncio que pairava sobre Meca era apenas a antecâmara de um ato inesperado. O sol nasceu sobre Meca como nunca antes. As montanhas em torno da cidade, acostumadas a observar em silêncio a adoração cega às pedras, agora testemunhavam algo que mudaria a história para sempre. Maomé entrou na cidade montado em seu camelo, com a cabeça baixa em sinal de humildade. À sua volta, um exército silencioso o acompanhava. Não havia gritos de conquista, nem canções de vitória. Apenas o som dos passos firmes na areia e o sussurro dos ventos. As ruas, que antes fervilhavam com as cores das feiras e os cânticos aos deuses de pedra, estavam mudas. Homens e mulheres espiavam das janelas, temendo a fúria que poderia vir, mas encontrando apenas compaixão nos olhos daquele que um dia haviam jurado destruir. Ao chegar a Caaba, Maomé desmontou calmamente. Olhou para o santuário, outrora cercado por 360 ídolos, e sentiu a alma estremecer. A verdade chegou. Murmurou seus olhos úmidos, e a falsidade pereceu. Completou Ali, ao seu lado. Então, com as próprias mãos, Maomé começou a purificar o local. Um a um, os ídolos foram derrubados. Suas formas grotescas, tão temidas e veneradas, desmoronavam como pó diante da presença do Deus único. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ecoavam os gritos dos crentes, enchendo a praça de vida nova. Cada estátua quebrada era como uma corrente rompida. Cada fragmento caído ao chão era uma libertação invisível. A cidade, em sua mudez atônita, via-se obrigada a confrontar uma verdade que durante anos havia tentado sufocar. Maomé, de pé diante da Caaba purificada, declarou: não há outro Deus senão Alá. Ele cumpriu sua promessa, ele fortaleceu seu servo, ele sozinho derrotou os inimigos. Os corações tremeram. Muitos caíram de joelhos, vencidos não pela espada, mas pela misericórdia e pela majestade da fé que agora brilhava sobre a antiga cidade. O chamado foi feito. Ó povo de Meca, anunciou Maomé. Alá ordenou a adoração apenas a ele. Não haverá mais mediadores entre o homem e o Criador. O silêncio de Meca foi rompido pelo som da primeira oração unificada, ecoando entre as montanhas e vales. Era como se o próprio deserto, testemunha dos séculos de idolatria e erro, suspirasse de alívio. Bilal, o antigo escravo que havia sido chicoteado nas ruas de Meca, foi chamado para subir até o alto da Caaba. Lá, com a voz tremendo de emoção, ele entoou o primeiro Adã, o chamado à oração. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As palavras cortaram o ar, atravessando gerações de escuridão. Muitos choraram. Outros, envergonhados, esconderam o rosto. Mas todos, de alguma forma, sentiram que a era das pedras mudas havia acabado. Abu Sufyan, que anos antes marchara para destruir Maomé, agora assistia em silêncio, com o coração pesado.
Nunca vi nada como isso, murmurou para seu companheiro. Nunca vi um conquistador perdoar sem humilhar. A resposta não veio em palavras. Ela estava no vento que soprava entre as ruínas dos ídolos. Nos dias seguintes, Maomé organizou a cidade, estabeleceu a oração regular, aboliu costumes antigos de injustiça e iniciou um novo ciclo de esperança. Todos vós sois de Adão, dizia ele em seus sermões. E Adão foi criado do pó. Não havia mais distinção entre tribo, cor ou posição. A nova ordem era baseada na fé e na retidão. Ainda assim, Maomé sabia que a luta não havia terminado. O verdadeiro combate, aquele que se trava dentro dos corações, apenas começava. O mais difícil, disse ele a seus seguidores, não é conquistar terras, é conquistar almas. Medina e Meca, duas cidades irmãs, agora estavam unidas sob a luz da revelação. Mas a fé, ainda jovem, teria que enfrentar provas ainda maiores. A luta contra o orgulho, contra o ego, contra os velhos fantasmas do passado. Na calada da noite, sozinho diante da Caaba purificada, Maomé ajoelhou-se e orou. Senhor, Tu cumpriste Tua promessa. Não nos deixes desviar agora que nos libertaste. As areias, em silêncio, pareciam murmurar uma resposta antiga, vinda dos dias em que o primeiro homem caminhou pela terra. A luta pelo bem nunca termina. A cidade de Meca havia silenciado, mas a história ainda escondia um mistério que poucos ousaram enfrentar. Os anos passaram como ventos sobre as dunas. O menino órfão de Meca, o perseguido, o refugiado, o profeta desacreditado, agora era o líder de uma fé que se espalhava como uma chama inextinguível pela Península Arábica. Medina florescia. Tribos que antes guerreavam agora caminhavam lado a lado sob a bandeira de Alá. Antigos inimigos tornaram-se irmãos, e Maomé, que nunca buscou coroa ou trono, era agora o coração de uma nação. Mas dentro dele havia algo que jamais se aquietara. À noite, sob o manto das estrelas, Maomé caminhava só, perdido em pensamentos. A expansão da fé era visível. A paz que ele sonhara começava a se materializar. Mas havia uma pergunta que sempre voltava, como o eco de um trovão distante. Por que os livros antigos não falam de mim? Sussurrava ele para o vento. Um dia, reunido com seus seguidores mais próximos, ele abordou o tema que há muito ardia em seu peito. A Torá e o Evangelho, disse ele, olhando para Abu Bakr e Ali, falam dos profetas que vieram antes, e há sinais que apontam para mim. Mas meu nome não está lá, não como esperavam, não como deveria. Talvez os homens tenham escondido, ó mensageiro, sugeriu Abu Bakr, a voz carregada de reverência. Ou talvez Alá tenha reservado este segredo para um tempo diferente, disse Ali, com seus olhos brilhando de mistério. Maomé abaixou a cabeça em meditação. Eu sou apenas um servo, murmurou. Não busco glória, mas busco compreender. Os mais sábios entre eles relembravam trechos das escrituras antigas, promessas de um consolador, de um profeta como Moisés, de um servo escolhido. Mas a clareza nunca vinha como uma pedra lavrada, sempre como um sussurro, uma insinuação. No entanto, havia algo inegável. A obra de Maomé carregava os mesmos frutos que os antigos profetas: justiça, compaixão, verdade, unidade. Se as palavras dos antigos foram distorcidas, dizia Maomé, não é a minha glória que está perdida, é a deles que está maculada.
Em seu coração, ele sabia que não precisava da confirmação dos pergaminhos humanos. Sua missão vinha do alto, e o selo da verdade estava nas transformações que seus ensinamentos provocavam nos corações dos homens. Alá é testemunha do que foi e do que será, dizia ele com serenidade. Mas ainda assim, nas noites mais silenciosas, a pergunta sussurrava como areia movida pelo vento. Por que a Bíblia não me nomeou claramente? A resposta amadurecia no tempo secreto de Alá. Em seus últimos anos, Maomé sentiu que a hora de sua partida se aproximava. Durante a sua última peregrinação a Meca, o que ficou conhecido como a peregrinação da despedida, ele proferiu um sermão que ecoaria para sempre. Ó povo, eu deixo-vos 2 legados, o livro de Alá e meu exemplo. Segui-os e jamais vos desviareis. As palavras caíram sobre os ouvintes como chuva sobre a terra sedenta. Hoje completei para vós a vossa religião, disse ele, citando a revelação recebida naquele dia. E aperfeiçoei minha graça sobre vós, e escolhi o Islã como vossa religião. Era a assinatura final. A confirmação de que a história que começara com Adão, que passara por Noé, Abraão, Moisés e Jesus, agora se selava com ele. No entanto, para muitos, a ausência explícita de seu nome nos livros anteriores permanecia como uma sombra sobre sua memória. Não fomos nós que o esquecemos, murmurava Bilal em uma noite. Foram eles que fecharam seus olhos. Nos últimos dias, debilitado pela febre, Maomé reuniu forças para falar aos seus companheiros. Não me enalteçam, como os cristãos enalteceram o filho de Maria, advertiu. Sou apenas um servo, um mensageiro. Ali, ajoelhado ao lado de sua cama, apertou sua mão. És o elo que faltava, ó Maomé, sussurrou, as lágrimas lhe cortando o rosto. O profeta sorriu fracamente. Sua missão estava cumprida, seu coração em paz. No fundo, ele sabia. A ausência de seu nome nas escrituras anteriores não era falha, mas parte de um mistério maior. Um véu que Alá deixara para que os corações sinceros o buscassem não pelas letras mortas, mas pelo sopro vivo da fé. Porque a verdade não se prende a papiros ou pedras. A verdade vive. A fé que Maomé plantou cresceria, ultrapassaria desertos, montanhas, mares. Seu nome seria pronunciado bilhões de vezes em todos os cantos da terra. Seu exemplo seria seguido por gerações inumeráveis. Mas a pergunta, sussurrada nas noites silenciosas, ainda ecoava. Por que a Bíblia não me chamou pelo nome? E a resposta estava prestes a ser desvelada, porque a verdade estava para ser desvelada, e ela mudaria tudo. O vento do deserto já havia levado os ecos das batalhas, das preces e das lágrimas. A missão de Maomé estava concluída na terra. Seu nome, outrora insignificante, agora ecoava entre os povos, atravessando gerações. Mas uma pergunta ainda pairava sobre o tempo e as areias. Por que a Bíblia, o livro sagrado que antecedeu sua vinda, jamais reconheceu Maomé como profeta? A resposta não estava perdida. Ela já havia sido escrita séculos antes nas próprias páginas das Escrituras. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo havia deixado um aviso solene. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Gálatas 1:8. E Paulo reforçou. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema.
Gálatas 1:9. Essas palavras não foram lançadas ao acaso. Elas eram uma muralha intransponível, erguida em torno da revelação de Cristo, uma advertência. Depois dele, nenhuma nova mensagem, nenhum novo evangelho poderia ser aceito como verdade divina. Não bastava ser sincero, não bastava liderar multidões, não bastava ensinar boas ações. A fidelidade de Deus estava selada em sua palavra, e qualquer outro caminho seria considerado desvio, ainda que viesse acompanhado de coragem, sofrimento e compaixão. O apóstolo João, anos depois, também advertiu: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1, e completou: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. 1 João 4:2-3. Assim, a ausência do nome de Maomé nas Escrituras Sagradas não foi omissão nem esquecimento. Foi um silêncio deliberado, um alerta antecipado, um sinal da fidelidade eterna de Deus, a sua única e definitiva revelação. O Evangelho de Cristo, Moisés, Elias, Isaías, João Batista, todos apontaram para a vinda de um único Salvador, Jesus Cristo. Nenhum deles falou de outro mediador, de outro mensageiro depois da cruz. Maomé, apesar de sua liderança admirável, de sua coragem diante da rejeição e de seu desejo sincero de moldar um povo, não poderia ser reconhecido pelas Escrituras como um verdadeiro profeta de Deus, porque Deus, em sua sabedoria, havia selado a história da redenção na pessoa de seu Filho, e ninguém, absolutamente ninguém, poderia alterar esse plano. No silêncio da Bíblia havia uma resposta ensurdecedora. A revelação estava completa. A palavra estava consumada. Ao final de sua vida, Maomé viu povos se curvando diante do chamado que ele proclamou. Mas a Bíblia, o livro que permanece como lâmpada para os pés e luz para o caminho, Salmo 119, 105, jamais moveu seu testemunho. A fidelidade de Deus não vacila diante das multidões nem das conquistas humanas. Ele permanece imutável. Sua palavra não se contradiz. Sua promessa não se revoga. Assim, mesmo reconhecendo a grandeza humana de Maomé, a Bíblia se mantém fiel à sua advertência: não haverá outro evangelho, não haverá outro mediador, não haverá outro caminho além de Cristo. Essa é a verdade que ecoa acima das areias do tempo. E o silêncio da Bíblia sobre Maomé não foi um acidente, foi um testemunho da fidelidade eterna de Deus à sua palavra imutável. Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos de histórias bíblicas e de personagens extraordinários. Clique para assisti-los e mergulhar ainda mais fundo nessas trajetórias de fé e superação. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus esteja contigo.